E essa será uma grande oportunidade de você aprender a história. Uma história dos calendários, justamente do bispo Eusébio de Cesareia. A grande história romana também que desenrolou nesses grandes fatos e acontecimentos. Também sobre Flávio José, também historiador judeu. Embora que na comunidade judaica seja um oportunista que justamente se entregou aos romanos, mas que tudo tem o seu ponto positivo e também ganhou várias histórias, mas a guerra judaica com o imperador Adriano, que é claro a liderança era isso aí mais tarde com o Rabino Akiva e Bar Kokhba, né, que ele declarou ser martírio no ano 175, a diáspora judaica. Mas Eusébio de Cesareia justamente é o teólogo de Constantino, o grande imperador romano. A tática realmente militar realmente que ele teve foi justamente que o Império Romano se tornando uma comunidade totalmente da religião cristã, propriamente dita, embora existia também a comunidade judaica também, muito forte também, essa posição que tem todo mundo do desenrolar da humanidade. Mas eu também gosto de falar também de Heródoto também, mas que cada um fala a sua particularidade, porque sempre a história é contada por aqueles que são vitoriosos. Mas nós vamos ser imparcial sobre muitas coisas para justamente não subjugar cada nação. Heródoto, pai da história, mas havia outros historiadores, como egípcios, existia também judeus historiadores. Porque justamente Heródoto ele conta a história da democracia grega, conta do Império Persa, da Guerra de Maratona, de Artaxerxes, Xerxes e Cambises, né? Embora que Heródoto fala que Cambises matou o boi de Apis quando conquistou o Egito, depois que teve uma frustração, no Egito ocorria justamente uma festa do deus Apis, que era um boi realmente selvagem, que ele sacrificava aquele deus. Em todo esse desenrolar, o Egésio, que é justamente outro egípcio historiador, conta que Cambises, filho de Ciro o Grande, que libertou o povo judeu lá da Babilônia, ele justamente voltou de uma frustrada, uma vitória que não foi conquistada, e viu a festa do rei Ápice, e Heródoto fala que ele sacrificou justamente o animal sagrado dos egípcios. Mas já o historiador egípcio conta outra história. Então fica uma história que você fica um pouco contraditória. Mas nós vamos chegar aos dois casos, porque Cambises realmente, dependendo do seu caráter que ele era, do seu perfil psicológico, poderia se tornar também assim dupla personalidade, como Alexandre Guedes tinha, embora muito jovem, mas uma personalidade muito forte. Justamente isso que os persas tinham aquela comunidade de deixar a religião de cada nação exercia. Quando ele conquistou o reino de Judá, é claro que ele deixou a sua própria religião. Mas Heródoto conta justamente que os persas eram bárbaros que conquistavam as nações e não empregavam cultura nenhuma, mas pelo contrário, os historiadores persas e justamente conquistavam desde a Índia até a Bactria, até a Sicília, dos lugares mais da Lídia, que hoje é grande parte do território turco, Istambul, que é a antiga Constantinopla, ou Bizâncio, antes mesmo do Imperador Romano. O Império Romano existia Bizâncio. Então, vamos falar também sobre essa guerra-combate de maratona, justamente que o grego correu para declarar a vitória, que justamente chamou-se maratona justamente porque Edipédo, que era justamente correu a mais de 40 km e faleceu para contar a história da vitória grega de Atenas, em Atenas chegando. Então há vários fatos e acontecimentos que dos historiadores são justamente comentados. E esses comentários são fantásticos porque essa história se procede num tempo antigo de guerra, de combates. Mas não é questão só de combate, de guerra, mas sim de conquistar territórios e riquezas. Nada diferente do dado de hoje, da comunidade de hoje internacional, econômica justamente. O Império Persa se estendeu ao longo do seu tempo até o Império Índico, justamente conseguindo todo aquele território de várias culturas. Quando ele chega justamente no comércio grego, havia várias cidades gregas, Mileto e outras cidades que justamente Heródoto conta essas guerras medo-gregos, persas. Esses combates eram justamente pelas caravanas, pelo comércio que existia entre aqueles oceanos, aqueles mares. E vamos chegar aqui à comunidade realmente
de Delos se uniu, de Atenas, que era a liderança, para guerrear justamente o combate contra aqueles impérios. E ali a vitória vem justamente porque a estratégia grega, justo no tratado de Delos, com os espartanos e outras cidades gregas, vem a grande conquista persa, combate com milhares de soldados. Até justamente tem uma lenda dos 10.000 soldados imortais. E na verdade eram 10.000 soldados, como eu já falei, mas que esses 10.000 sempre eles não justamente nunca faltavam, porque quando a partir que morria uns 100 ou 1.000 ou 50 soldados persas, eles eram justamente substituídos. Era a elite, vamos dizer, a guarda pessoal. Era justamente a guarda mais preparada que tenha treinado o Império, era os 10.000 soldados persas. Então, mas você vê que tem vários combates, como Termópolis, como você já conhece a história, tem filmes, Leônidas, né, de Esparta, combatendo com 300 soldados, e esses 300 soldados vendendo em milhares de soldados. Embora eles foram extintos, mas depois começou uma grande combate, guerra, toda a Grécia foi despertada para o combate. Porque existiam várias cidades, e o comércio se alastrava por todo o Oriente Médio e sobre também a Europa. Então justamente conquistar o Império Persa. Mas Heródoto, é claro que ele, sendo um grego, ele conta a história no seu perfil, para justamente contar o seu lado da história. Mas havia outros povos também, o povo judeu, o povo egípcio, o povo persa, medo-persa, existia a Bactria, existia a Cilícia, existia o Império Romano, que ainda não se propôs ainda a se colocar um grande império, mas que está se organizando para tal função, para justamente conquistar depois, muito depois, né, falaremos sobre essa história fantástica, mas que realmente Cambises, os sacerdotes egípcios contam justamente as histórias, os manuscritos, que ele adorava o deus Apis, e justamente em respeito. Agora, se realmente aconteceu, esse fato foi justamente um fato isolado de Cambises, embora muitos historiadores falem que do seu perfil distorcido, mas que se ele tiver executado realmente o rei, aquele boi Apis, que era o deus sagrado dos egípcios, teria um grande conflito. Justamente você tem que ver que o conflito era religioso, era grande, e justamente não é do interesse persa. Mas logo depois de Cambises veio outro mais, Dario e outros reis persas, justamente mais um equilíbrio que vem no governante persa. E justamente quando chega em Xerxes, que o seu pai Artaxerxes tinha fazer da guerra, essas guerras começam no 490 com a Grécia, e tem a guerra de Maratona, justamente a organização grega, a democracia. Porque na Grécia, justamente já existia a palavra democratic, vem da Grécia. E todos, justamente os senadores e o povo que justamente que davam a sua opinião. Qualquer cidadão que tivesse a sua nacionalidade grega e fosse liberto, tinha a sua de voz diante do Senado grego. Então essa é a democracia que existiu na Grécia. Pois que cada cidade existia um rei. Cada cidade de Atenas e Esparta, combatendo também mais tarde entre elas sobre o poder, sobre justamente a divisão da Grécia, uma divisão que acontece, como Heródoto fala, que é a questão democrata, e às vezes não é a questão de conquistar territórios. Então o grande conflito medo-persa consegue justamente vários combates, embora que justamente malogrado totalmente, os persas não ganham a batalha, não ganham a guerra, porque justamente os gregos mais organizados, mais aperfeiçoados no combate e guerra, mais tarde você vai ver que vai vir justamente Alexandre Grande e seu pai Felipe, para que tenha um projeto que justamente Felipe foi desde jovem criado pelos gregos em Atenas, e toda a filosofia e combate grego. Então tem aquela ideia de conquistar todo o mundo conhecido, no qual ele tem não só todas as cidades, como Esparta, mas também todas as cidades, sendo eles macedônios, ele tem um planejamento como ele consegue realmente conquistar. A Macedônia consegue conquistar toda a Grécia, Atenas, Esparta, consegue agregar o seu exército e tem um projeto de mais tarde conseguir a Pérsia e dominar todo o mercado oriente.
Então, a grande conflito que existe entre os gregos e persas é justamente esse. E mais tarde nós continuaremos mais nesses conflitos, falando justamente aquilo que a história não conta, mas que será fatos excelentes. Isso eu agradeço. E essa será uma grande oportunidade de você aprender a história.